onde a palavra de Deus nos mostra grande e terrível sofrimento da palavra eterna, baseada na vida de Jesus e no sofrimento de Jesus, onde nós também passaremos pelo mesmo processo, aonde muitos dizem que não, mas sim, eu digo que sim, todos nós vamos passar pelo mesmo processo, sofrendo grandes dores, como Jesus passou. Então é isso aí. Vamos lá no versículo do livro de São Mateus, né? No capítulo 27, versículo 46, né? Que fala sobre a morte de Jesus. Eu vou ler já um pedaço bem adiante. Que esse versículo fala já bem perto, na crucificação de Jesus, já perto da hora dele expirar. Então, no capítulo 46, no versículo 46 do capítulo 27 de São Mateus, né? Capítulo 27, versículo 46. Está escrito assim, né? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Isto é, Deus conosco, né? Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, porque me desamparaste, né? Boa inspiração. E alguns, né, dos que ali estavam com ele, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. Elias era um profeta, né, que seguia Jesus pelos desertos, né, naquele tempo, os desertos de Samaria, os desertos de Jericó, né. Elias era um profeta de Deus que andava vestido de pelos de carneiro, de ovelhas, ele só comia gafanhotos, mel, né, coisas nativas da terra. Então, gente, Elias era um profeta muito abençoado e ele usava uma capa, né? Muitos não sabem que Elias usava uma capa, né? Uma couraça, né? Para se proteger do frio, né? Do calor. Né? Elias se vestia de pelo de couro de carneiro, né? Porque o carneiro tem uma lã, né? No seu couro, que ele esquenta, né? Muito. Então Elias usava aqueles couro de carneiro, de ovelha, para fazer vestido. Fazia o vestido, fazia a saia, fazia bordar, para colocar suas coisas dentro, né? Para colocar a cabaça, né? Que é aquela garrafinha nativa da terra que a gente carregava água antigamente, né? Então eles eram muito abençoados. Então, quando Jesus estava na cruz pregado, quase perto dele se inspirar, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns diziam ali, os que estavam ali, ouvindo isso, dizia: Este chama por Elias, né? Porque Elias era o profeta que eles temiam naquela época. Antes de Jesus nascer, Elias já estava no deserto pregando palavras nas sinagogas. Então, Elias era muito temido pela população naquela época. E eles não criam em Jesus, eles criam em Elias, eles criam nos outros profetas, mas era João Batista, né? Outros apóstolos, né? A Bíblia menciona aqui. Aí eles disseram que Jesus estava clamando por Elias, chamando Elias para salvá-lo ele, né? E então logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dar-lhe de beber, né? Eles amarraram uma esponja numa vara, gente, e pegaram aquela esponja e colocaram no vinagre e colocaram na boca de Jesus para que ele tomasse de lá, antes que ele morresse. Mas o que aconteceu depois? E outros, porém, diziam: Deixa ver se Elias vem livrá-lo, né? Enquanto isso, alguns colocavam
vinagre na sua boca, e outros. Olha só, mais adiante aqui. E Jesus chamava outra vez por grande voz, né? E rendeu logo o Espírito, né? Ó, partiu para a glória. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E tremeu a terra e fendeu as pedras. E abriram-se todos os sepulcros dos que já estavam mortos, os corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, né? Quando Jesus expirou ali na cruz, no seu último momento de vida, logo que ele rendeu-lhe o espírito, os sepulcros, as covas que tinham seres humanos mortos, antigos, ó, séculos, né, de 50 anos atrás, 10 anos, um dia, um mês, de 100 anos para trás, todos aqueles que no dia que Jesus morreu, né, houve uma grande escuridão na terra e as pedras, a terra tremeu, né, não foi só as pedras, a Bíblia diz que as pedras tremeram, fenderam as pedras, então é as pedras e a terra, foi tudo junto, um conjunto, né, pedras e terra, tremeu tudo, abalou a terra, abalou o céu, né, com a sua morte. E as covas, os sepulcros foram abertos e aquele povo que estava ali dormindo, ali morto, tinha ossos que faltavam até pedaços, né, os punhos, né, não estava mais completo. Mas naquele momento ali, o Senhor, com a sua glória, restaurou aquele povo que estava enterrado ali, abriu as covas, pegou aquele povo que estava lá, trasladou eles, transformou em um corpo transformado de glória e levou para o céu. Os que morreram em Cristo, que morreram com a salvação garantida, esses todos ressuscitaram, diz a Bíblia. Né? E mais adiante, okay, ó, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram-se na cidade, né? Na cidade santa, e apareceram a muitos, né, gente? Coisa terrível, né? Terrível, né? Jesus é terrível, pouco. E então os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Por que eles disseram isso? Porque eles estavam presentes na hora que tudo aconteceu, na hora que tudo, né, foi consumado, na hora que tudo aconteceu, eles, todos que estavam ali no momento, viram a olho nu com seus próprios olhos e registraram nas suas memórias. A nossa memória, gente, é uma câmera espiritual. A nossa memória aqui é uma câmera espiritual e é gravada através disso aqui, nossos olhos, nossa boca, nosso cérebro é uma câmera, né, celestial. Tudo que fazemos aqui na terra ou falamos fica registrado. Tudo que vimos fica registrado aqui, que vai direto para lá. Tudo que falamos aqui está gravado lá. Por quê? Porque a nossa voz foi o Senhor que fez, a nossa respiração, os nossos olhos e o nosso cérebro. Através do nosso cérebro, dos nossos olhos e da nossa respiração é que falamos, né? Então, a nossa mente é uma câmera, nossos olhos são as lentes de Deus, e aqui, né, é a voz da nossa memória. Então, gente, tudo que fizemos fica registrado. E aquele povo naquele dia viram tudo acontecer. A terra tremeu e abriu o abismo, derrubou pedra de cima de montanha, escureceu, os animais ficaram tudo perturbados pelo povo. Então, aí foi que eles vieram a crer, né, no que Jesus falava, naquele momento, ali anos atrás. Né? E por eles serem tudo incrédulos, né, todos incrédulos, antes também da ressurreição, teve pessoas que eram tão incrédulos que teve uns, né, dos apóstolos que se suicidou, porque
ele não creu na palavra do Senhor, não creu na palavra de Jesus. Então, é isso aí. Aqui, ó, e estavam ali olhando, né, de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Todas essas pessoas, gente, testemunharam a morte de Jesus. Eles viram escurecer, eles viram cada terra tremer, sentiram a terra tremendo. Tudo isso ficou registrado na mente deles, no cérebro. E eles escreveram para nós que somos dessas gerações que vem seguindo, né, até chegar a nós, a nossa pessoa, essas coisas. E através dessas escrituras devemos crer no que está escrito. Porque isso realmente aconteceu. Porque ninguém ia escrever um livro desse, perder tempo escrevendo um livro desse, se não fosse uma realidade, uma fatalidade real. Então é isso aí, gente. A nossa vida é baseada na vida do Senhor do começo da geração. Do começo. O Senhor disse lá em Gênesis e no livro de alguns livros que está aqui na Bíblia também, que eu não vou mencionar agora, que nós somos formados do pó e para o pó nós voltaremos. O Senhor veio, né, em carne para testificar da morte. Através da morte do Senhor Jesus, ele testificou e nos deu o direito da salvação eterna, para nós poder escolher, porque antes de Jesus vir, nós não tínhamos o direito de escolher a nossa salvação. Todos que passavam, que nasciam aqui na terra, passavam pela essa terra, estavam condenados à morte. Só ia ser salvo aquele que era santo, que já nasceu santo, né? Mas Jesus veio em carne e habitou no nosso meio, né? E através da sua ressurreição, nos deu a liberdade de ser salvos e ser chamados filhos de Deus. Então é isso aí. Quando Jesus andava aqui na terra, ele pregava, ele falava, né? Que a sua morte ia ser para a salvação de muitos. Só que ele falava também que ele veio para os seus e os seus não receberam. Né? Naquele tempo ele veio para Israel. Quando Jesus veio, ele veio para Israel. Ele cresceu ali em volta de Israel, ali na cidade das sinagogas, Jerusalém, Galileia, Jericó, Sodoma, Gomorra, tem mais outra cidade que eu não lembro, mas são várias cidades, né? Jesus andou. Nazaré, né? Todas essas foram as cidades que Jesus participou aqui na terra, né? Junto conosco, porque eu digo que é junto conosco, porque eu sinto a presença e creio na palavra. Então é isso. E nós vamos, voltando à palavra da morte, nós vamos passar pelo mesmo processo. Assim como o Senhor Jesus, né, sofreu, padeceu para nos dar salvação, vamos padecer também para que possamos ter o direito da vida eterna, desde que seja na presença e na comunhão com Jesus e com o Espírito Santo e com o nosso Deus, que é o Verbo encarnado, é o próprio Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Ele é o princípio, o começo e o fim, o alfa e o ômega. E nós só vamos ao céu se for por ele, se não for, nós não iremos. Então, gente, a gente tem que se preparar, porque está acontecendo muita coisa ruim nesse mundo que Deus está mostrando dentro da palavra, da Bíblia Sagrada, através de Jesus, que no final dos tempos vai acontecer muita coisa. E o Senhor disse que ainda tem mais um pouquinho de tempo para cumprir todas as coisas que Ele quer que cumpra. A chuva ainda não vai parar. Deus está irado com a terra por causa do pecado, está irado com a presença do homem sobre essa terra por causa do pecado, blasfemando contra a palavra do Senhor, blasfemando contra a palavra do Senhor Jesus, contra a palavra de Deus, e o Senhor tem se irado. Perceba que o Senhor tem punido mais aquelas pessoas idólatras, as cidades idólatras. As cidades que são mais idólatras é as que estão sofrendo as consequências.
A cidade que tem a palavra de Deus, essa cidade está sendo protegida até na hora determinada por Deus, por Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. A cidade que tem buscado a palavra de Deus, essas estão ainda na proteção divina, na proteção de Deus, está debaixo das mãos do Senhor. Mas aquelas que são idólatras, né? E muitos se prostituem, né? Em bebedice, em festas, glutonarias, avareza, essas estão sendo castigadas pela palavra do Senhor, que está escrito que não vai entrar pecado no céu, que ele não aguenta mais esse pecado na terra. Se não fosse Jesus, ele já tinha determinado, né, a palavra final. Mas por causa de um justo, o Senhor está abreviando esse dia. Por causa de um justo, o Senhor está abreviando esse dia. Um justo sequer o Senhor Jesus não deixa passar. Enquanto tiver um justo sobre a terra, o Senhor vai poupando o injusto. Se não tivesse um justo, o Senhor Jesus ainda não teria abreviado. Deus já tinha exterminado a terra. Não tinha mais ninguém sobre essa terra. Mas ainda, infelizmente, tem muitos que adoram o Senhor, respeita, obedece, crê, leva a palavra ao incrédulo, né? E através dessas pessoas fiéis, a terra ainda está permanecendo de pé. Nós, seres humanos, estamos permanecendo de pé por causa dos fiéis, a palavra do Senhor. Enquanto tiver um justo, o Senhor disse que abreviaria, né, esses dias. Está escrito também no livro de Apocalipse, no livro de São João. Tem algumas passagens aqui na Bíblia que está escrito que se não fosse por um justo, ele não abreviaria o dia, né, do grande dia da ira de Deus. A abreviação será o dia grande da ira de Deus. Abreviar significa, por exemplo, está marcado para o dia 14, a destruição total, em massa. Mas o Senhor olha lá de cima e diz: por causa de um justo, eu abreviarei esse dia. Enquanto eu não venha, prepara-te, vigia-te, reconcilia-te, né? Tudo isso o Senhor fala para nós aqui na palavra de Deus. Converta-se o coração, busquem ao Senhor, peçam perdão ao Senhor. Então, a abreviação é isso, que o Senhor, enquanto tiver um justo orando, pedindo socorro pelos aqueles que ainda não se converteram, ou pelos desviados, porque muitos estão desviados, conhecem a palavra, mas estão desviados, estão distantes da palavra do Senhor, não estão buscando esta palavra, estão distantes, eles foram para distante. E enquanto tiver um justo orando por eles, lá no mundo do pecado, quando tiver o pastor orando por aquelas ovelhas que estão no pecado, enquanto a igreja, porque não é só o pastor, a igreja estiver orando, falando, clamando ao Senhor, e tem salvação para aqueles que estão desviados, o Senhor tem misericórdia. O Senhor está tendo misericórdia, né? Mas para aqueles que realmente quer a salvação, aquele que quer, ele volta. O pastor vai lá, prega a palavra e ele volta. O presbítero, o ancião, a diácona, a profetisa vai lá, né? A pastora vai lá, prega e ele volta para os pés do Senhor, se arrepende e volta. Mas aqueles que não se arrependem e continuam lá, o Senhor não poupará. Lá ele foi, ele endureceu o coração, não ouve mais a palavra, ele desmente, ele fala o contrário, blasfema, tudo isso, né, gera o pecado. Então, enquanto tiver um justo e os fiéis estiver orando pelas pessoas deste mundo, enquanto tiver um justo orando e tiver um conserto e uma reconciliação, Jesus está abreviando. O Senhor só ainda não acabou por causa do Senhor Jesus. Está abreviando por causa dos fiéis que oram e clamam pela vida de muitos ainda, porque nós somos seres humanos, nós queremos buscar elas também, né? Eu prego para pessoas também, eu explico o caminho também, né? E algumas pessoas permanecem até hoje
neste mundo, não é só uma pessoa, é todos. Nós não devemos desistir, devemos confiar no Senhor, porque Ele trará a solução dos nossos problemas, né? Então é isso aí, gente. Assim como aconteceu com Jesus, né, ali na cruz do Calvário, acontecerá com nós e com todos, principalmente com os filhos da desobediência, que o castigo é maior. Então é isso aí, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui no meu canal, pregando, falando sobre a palavra de Deus. O processo do ser humano é o mesmo do Senhor Jesus. Não iremos crucificá-lo, porque só nasceu um para ser crucificado, e foram 3, né, 2 ao lado de Jesus, mas o alvo é só Jesus, né, que foi crucificado. Nós não, nós vamos passar pelo mesmo processo, mas diferente, um de acidente, doenças, o Senhor arrebatar, o Senhor... algo diferente, não igual a de Jesus, mas iremos passar pelo mesmo processo, viremos da terra para a terra voltaremos. Mas para que isso não aconteça, a gente, assim, para que isso não aconteça, que chegue na hora errada, na hora que você estiver despreparado e partir sem a glória de Deus, sem a oportunidade da salvação eterna. Então é isso aí, te abençoo também, né, porque eu sou abençoado, né, desde que eu nasci, sou abençoado e já tenho testificado da palavra e das bênçãos do Senhor, porque eu já recebi várias bênçãos do Senhor, várias, não foi só uma, foi várias bênçãos que o Senhor me deu e que o Senhor tem dado na minha família. Por isso que eu digo, o Senhor te abençoe grandemente, assim como Ele me abençoa também. E a fé de cada um de nós aumente mais ainda no Senhor, para que o Senhor abrevia de nós o castigo do idólatra e do pecador em cima dos fiéis, para que não venha cair sobre nós o pecado do injusto, dos ímpios, porque nós não devemos pagar pelos ímpios nem pelos pecadores que não obedecem ao Senhor. Nós devemos orar por eles, para que o Senhor tenha misericórdia deles e sobre nós o Senhor usar da misericórdia e nos abençoar, né? Nos livrar de todas as tentações terrenas, né? Que é a tentação da carne, para que nós não perda a nossa salvação eterna. Pois a Bíblia diz para nós aqui, que no livro de Apocalipse, que quem é santo se santifica mais ainda, quem é injusto, ele vai se injustificar mais ainda, e assim vai seguindo. Mas a palavra de Deus nos adverte, vamos orar e vigiar, para que o Senhor não chegue e não nos pegue desprevenido e desprotegido da palavra de Deus. Devemos nos proteger na palavra e vigiar nossa boca, para que não falamos palavras tortas, não acusar ninguém sem provas, não levantar falso testemunho, né? Nem falar mal do seu próximo, nem condenar o seu próximo. Nosso dever é orar para que o Senhor tenha misericórdia de cada um, tanto por parte individual como a nossa parte pessoal, né? Em nome de Jesus, é isso, né? Glória a Deus, aleluia, né? O crente que não dá glória a Deus está com medo de que vamos supor que seja da bênção, que é o Espírito Santo, que seja, mas tem que dar glória a Deus. O crente tem que dar glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente dá glória a Deus 24